Você diz que quer um relacionamento que está aberto e disponível para o amor, mas não chega a ninguém. E quando aparece uma pessoa, vira uma grande expectativa de ser a pessoa, a salvação, mas parece que não vai para frente. Ou, ao contrário, você se fecha e diz ter outros objetivos na vida. Ou talvez sinta que só atrai pessoas indisponíveis, mas quando alguém realmente disponível aparece, é você quem perde o interesse. Será que dizer que está aberta para um relacionamento significa realmente estar disponível emocionalmente? Se mexeu, sustenta aí e vem bater esse papo com a gente. Bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou a Carolina Salomão, Eu sou a Carolina Litt. duas psicólogas, mas toda quarta a gente se encontra aqui como amigas para bater um papo para além da teoria. Diz pra gente nos comentários: amar requer preparo? Aproveita e se inscreve aqui no canal. Segue a gente também lá no Spotify. Carol, da onde você acha que vem essa busca constante e essa facilidade até em dizer que está aberta, né, para o amor, aberta emocionalmente, mas fica eternamente nessa busca? Essa busca, né, incessante por uma relação vem muitas vezes de uma tentativa de preencher um vazio. E eu digo uma tentativa porque esse vazio ele tá com a gente, né? Todos nós temos esse vazio. A gente nasce com esse vazio e morre com esse vazio, né? Que é essa falta. Só que é muito difícil sustentar, né? Lidar com esse vazio. Então a gente fica o tempo todo achando que ele precisa ser preenchido. E muitas vezes a gente tenta preencher através de uma relação. Através dessa metade da laranja, dessa tampa da panela, né? Que a gente tenta encontrar no outro. Eu acho que passa pelo vazio também, que é a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, né? Como é que eu olho para esse vazio? Como é que eu olho para as minhas emoções, para as minhas faltas, né? Eu acho que tem esse lugar de buscar para preencher, mas também de tentar fugir. Porque não quero, às vezes eu não quero nem que preencha, porque eu nem sei que precisa preencher alguma coisa. É um lugar muito inconsciente. Mas eu quero fugir de não sentir esse desamparo que vem, esse desamor que vem às vezes, né? Quando a gente lida com as nossas carências, né? Então eu quero fugir disso. E parece que é uma boa distração, Uhum. né? A gente ficar só na busca e enquanto a gente não olha. E se a gente não olha, como é que o outro vai olhar? Será que a gente está entregando uma verdade, né? Ou a gente está só a gente continua vestindo uma máscara, né? É isso, não tem como a gente falar disso sem voltar, né? Sem olhar para a nossa história. Isso que eu ia falar agora. Você falou que a gente passa, né? Que a gente cresce com esse vazio, mas vem muito também do que a gente aprendeu, do que a gente entendeu, da máscara que a gente precisou vestir ali para ter essa garantia mínima do amor, né? Então, se a gente não teve alguém para acompanhar essas nossas emoções, se a gente entendeu que precisava reprimir isso, a gente cria esse deslocamento, né? Essa desconexão que a gente tanto fala. Então, fico desconectado, não entro em contato, eu vou para fora, Hum. né? Para a ilusão desse amor. E a gente até estava conversando outro dia sobre os papéis que a gente exerce, né? Tem a boazinha, que é muito que é o clássico, né? A Uhum. gente fala-se muito da boazinha, da que cuida dos pais, né? Qual o papel que você preencheu ali naquele, que você entendeu ali enquanto criança, né? Que você continua de repente fazendo hoje, não estando no seu lugar, Uhum. se desconectando dessas emoções, né? Que é esse vazio, o medo de olhar para esse vazio. Né, eu acho assim, não tem como a gente falar de relacionamento, de relação amorosa, se a gente não volta para nossa primeira relação, que é a relação com os nossos pais, né? E a primeira ainda que é a relação com a nossa mãe, né? A mãe e bebê, né? Esse vazio, ele vem dessa relação, né? Porque quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente recebe tudo. A gente recebe nutrição, a gente recebe
afeto, acolhimento, aconchego, abrigo. A gente tem todas as nossas necessidades atendidas. E quando a gente nasce, é quando a gente começa a sentir e a lidar com desamparo, né? E é aí que vem esse vazio, né? Que é esse lugar do desamparo, da falta, né? Então, na relação, a gente muitas vezes busca atender essas necessidades que não foram atendidas, né? Então, quantas vezes a gente vai buscar no outro, né? Que a gente quer que o outro atenda aquilo que a gente não consegue se dar, muitas vezes, ou de uma idealização, né? Que a gente ficou ali idealizando dessa mãe, desse pai, e a gente, quando cresce, só muda, né, o endereço, só muda o objeto. A gente passa, né, a colocar na nossa relação, no nosso par, a responsabilidade para suprir essas necessidades. E aí, se isso acontece, não é olhado, como você falou, não é cuidado. É por isso que eu trouxe essa questão de vem da relação que a gente tem hoje, né, com essas necessidades. Porque às vezes a gente realmente não sabe, a gente não entra em contato com o que que eu realmente preciso. Eu preciso de um relacionamento? É isso que eu tô precisando? Então, essa vai ser a salvação, isso vai me salvar, né? E se eu acredito nisso, então eu não tô olhando para a verdade. Então, se eu não olho para mim com essa verdade, não tenho essa autenticidade, não deixo vir a autenticidade dos meus sentimentos, não dou espaço para que isso exista, né? Eu mesma continuo sendo adulta a negligenciar as minhas necessidades. com- É isso que eu vou passar para essas relações. Eu vou passar essa projeção, né? A gente continua num ciclo. É proibido sentir, ou é perigoso sentir, ou eu preciso tirar isso de mim, né? Porque de alguma maneira, em algum momento, não fez sentido para mim isso. Me colocou em perigo, eu corri o risco de perder o amor das pessoas mais importantes ali para mim, dos meus pais, dos meus cuidadores. E aí eu crio essa desconexão, e aí eu vou pro mundo assim, desconexão, vou para fora para que você supra para mim, supra em mim essas necessidades que não foram supridas, aí vem a decepção, né? Uhum. Porque uma coisa que a gente idealiza não vem numa base real, vem numa base de perfeição. A frustração é certa. E aí você vai para frustração. Então é uma tentativa de sair da frustração. E é o que eu me deparo no final com a frustração. E aí eu entro no ciclo de novo, porque eu não posso ficar. A frustração é entrar em contato com esse vazio, né? Então aí eu volto pro início do ciclo. E será que não seria, então, mais interessante a gente olhar de fato para as nossas necessidades, a gente abrir esse espaço para sentir essa sensação de desamparo e a gente construir esse lugar, Esse sustento. essa base mínima, né? E não é um lugar da perfeição. Requer preparo, né? Por quê? Porque eu preciso construir primeiro em mim, comigo, a forma que eu quero me relacionar comigo. Uhum. Porque o outro ele não vai vir. Uma pessoa que eu nem conheço, que também tem a sua história, que também tem o seu vazio, que também tem as suas faltas. Será que não vai ficar pesado para essa pessoa? E eu trago uma reflexão assim, então tá, encontramos a pessoa, encontrei essa pessoa. Ela veio, ela diz todo dia que me ama, ela diz toda hora que me ama, ela me ouve, ela não me desvalida, tá ali, exatamente a perfeição. Será que então aí, agora, eu vou resolver a minha vida? Porque muitas vezes isso acontece, ó, quem vai embora é a própria pessoa. Não sustenta esse lugar. Uhum. Porque realmente não sabe Uhum. como lidar, não sabe como é, não sabe receber. Isso, porque acha que tá buscando uma coisa fora, e aí quando encontra essa coisa, percebe que não era aquilo. Porque é isso, a solução não tá nisso, né? A solução tá nesse olhar para dentro, né? O quanto de relação que a gente vê do outro cobrando.
né, relações de cobrança. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que me amar desse jeito. Ah, porque eu fiz, né? Eu fiz o almoço para ele, por que que ele não faz para mim? Eu faço isso por ele, por que que ele não faz por mim? E a gente cai nessa armadilha também, né, de achar que o outro tem que amar da mesma forma que a gente ama. A gente volta para os papéis. Qual o Uhum, papel que você precisou preencher lá atrás para você sentir a ilusão desse amor de volta? uhum. Porque isso que a gente faz, a gente não tá fazendo pro outro, não, eu faço sem receber em troca. Não. Pode botar o pezinho no chão, né? Que não Uhum, é. uhum, A gente tá esperando, sim, que o outro retribua. A gente tá esperando esse amor, a ilusão desse amor de volta que a gente faz lá atrás. uhum, Então, seja agradando, seja tirando 10 em tudo, né? Seja cuidando desses pais, das uhum, necessidades desses pais. uhum, Isso é o que a gente mais vê. Mas tem o caso também de a criança exercer o papel da criança problema. Porque aí os pais eles não precisam olhar, a família não precisa olhar para o real problema da família. uhum, É mais fácil dizer para a criança que ela é o problema e ficar em torno disso. E a criança ela vai cumprir esse papel. uhum. Porque ali ela tá tendo a garantia de que as pessoas olhem para ela, Tem uma tensão. de que ela tenha uma atenção. E às vezes ela até une esses pais. Uhum, É uma forma desses pais não se separarem. uhum. Porque eles vão precisar olhar para o Sim, problema que é é um ele. sintoma, né? Uhum, uhum, E a criança ela vai cumprir esse papel. uhum, Porque de alguma maneira ela está garantindo ali essa segurança, esse amor, uhum, uhum. que na verdade é a ilusão dele. Né? E aí a gente cresce nesse lugar dessa máscara, desses papéis para fora. Uhum. Porque foi mais fácil, entre aspas, né? Mas a saída ali foi me deslocar das minhas necessidades. Uhum. Porque é melhor eu atender as necessidades dessas pessoas que eu amo para que eu minimamente sinta que eu pertenço aqui. Ou na expectativa de que eu vou ter algo em troca fazendo isso. Eu vou ter um amor, né? Eu vou ter uma validação fazendo isso. E o quanto que a gente quer ser validado, quer ser amado. Isso é uma necessidade básica do ser Uhum. humano, né? Então, se uma vez isso foi reforçado positivamente, eu vou continuar fazendo e vou aprender. E vou reproduzir isso nas minhas relações. E a gente não tá nem aqui para, né, não é Uhum. sobre criticar os pais nem Não. nada, porque é uma realidade, a gente Uhum. precisa olhar para a realidade, né? A Gente. realidade da nossa história, a realidade do que Uhum. faltou. E isso só aconteceu porque também faltou para eles. E, gente, é isso, não existe a perfeição, né? Não existe. Uhum. Essa idealização que a gente faz é infantil. Gente, ninguém sai imune da família que tem. É isso, né? A nossa família é o que cria a nossa história, as nossas experiências. Seja ela de um jeito bom ou às vezes de um jeito torto. Mas faz parte também da vida. Só que quando a gente cresce, a gente tem a gente tem saída, Uhum, né? Eu tenho falado bastante isso, a criança ela não tem saída, ela entendeu que era aquilo, uhum. porque ela não tinha como bater na porta do psicólogo e pedir Sim. ajuda. Ela entendeu que era aquilo, ela precisava garantir a existência dela ali, e o amor e etc. Então ela fez aquilo. Mas hoje a gente, nós adultos, a gente tem saída, a gente tem como bater na porta do psicólogo, a gente tem como bater na porta do amigo, a gente tem como. Tem. A gente que se coloca nesse lugar como a gente não tivesse saída, então a gente vai para essa busca. Você falou agora do adulto, né? É muito comum a gente se colocar nesse lugar da criança quando a gente está numa relação. Gente, isso tudo que a gente está falando é de uma forma inconsciente, tá? Não é muito, estou aqui no lugar da criança e sei que estou no lugar da criança. Mas o quanto que fica nesse lugar também de eu quero que o outro adivinhe o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, né? Que o outro adivinhe, né? Que o outro faça sem eu ter que dizer. Sendo que nós adultos, como você falou, a gente tem recursos. A gente pode se comunicar, a gente pode dialogar, a gente pode conversar sobre o que a gente quer, sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente precisa. E quem é que precisa adivinhar, Carol?
Os nossos pais. A nossa Quando a mãe. gente é A criança, nossa a gente precisa, a gente chora, é cólica, É é isso. roto, tá doente, tá com o nariz entupido. Quem tem que adivinhar É a são os nossa mãe. pais, Uhum. não são os nossos parceiros, não são os nossos amigos, né? E olha como a gente vai pro mundo, não tem gente que fala assim, ai, vai falar que é pai e mãe. Gente, a gente veio da onde? Não tem como a gente falar que é essa mesa, não tem como a gente falar que é essa garrafa. A gente veio de onde a gente veio. Né? E a gente precisa olhar, e é claro que assim, isso que a gente vai reprimindo, né? Isso vai ficando armazenado no nosso corpo. Então é importante a gente voltar para nossa história, é o que é da onde a gente veio, né? São as nossas primeiras relações, de fato. Mas muitas vezes a gente não lembra, às vezes tem um bloqueio, não lembra da história, mas a sensação tá toda ali. Porque ficou armazenada no corpo. Então, por isso que é importante fazer essa junção, esse trabalho de vamos voltar na história, mas também vamos abrir espaço para sentir o que você está sentindo e elaborar, poder elaborar isso. A gente vai muito para um lugar de tentar consertar, de tentar consertar o passado. Eu vou consertar as minhas faltas. Ou então eu vou ficar. Eu sou uma ótima locutora da minha história. Eu tive um deslocamento muito grande. Eu sou capaz de sentar aqui. Vocês com tempo, eu sento aqui e falo da história da minha vida como uma ótima locutora, totalmente desconectada. Né? Então, eu tenho muitos entendimentos, eu tenho uma elaboração muito boa. Só que, emocionalmente, foi muito difícil começar esse trabalho na terapia. Muito difícil. De realmente começar a abrir espaço para sentir. E quando eu abri espaço para sentir, porque eu não. A gente fala, então tá, Carol, você quer sentir desamparo? Não. Óbvio que Não, não. mas você sente. Sim. Você pode ser que você fuja. Pode ser que você tente fazer alguma coisa, né? Tem gente que vai atrás do relacionamento para não sentir. Aí sente um pouquinho de desamparo, vai pro outro relacionamento. Sente um pouquinho e vai pro outro. Quem fica bloqueado, né, de falar, eu não quero um relacionamento, então vai procurar em outra coisa, ou é no trabalho, ou é no dinheiro, né? Eu perdi o gancho de onde eu tava. Sou uma boa locutora da minha história. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a sentir, que aí eu comecei a elaborar, de fato. Aí começou a vir um entendimento, porque essas sensações, elas vêm para dizer alguma coisa pra gente, para contar alguma coisa de uma necessidade que não foi atendida. Então é importante que a gente esteja atento a isso para dar vazão, para que ela exista. Eu acho que essa importância, né, da gente olhar para o que a gente sente, de você falar, né, desse abrir espaço, né, vem de um lugar que, se isso não acontece, eu costumo falar nas relações que os traumas dão match, que as feridas dão match. Então, a gente acaba se relacionando com outra pessoa que também vai ter suas feridas, seus traumas, seu vazio, sua falta, e de alguma forma elas vão se encaixar. E quando se encaixam, a relação, ela funciona na disfunção, ou seja, é como se sustentasse, né? Por exemplo, a pessoa que é super dependente, né, que fica nessa posição de vítima, de depender do outro, com alguém que gosta de estar no lugar do ajudante, do salvador. Pronto, esse casal, ó, juntou aqui, ó, deu um match perfeito. Porque eu vou estar sempre nessa ajuda, né? Eu vou ajudar ela, eu vou ajudar ele, eu vou salvar, eu vou mudar. E a outra vai estar sempre assim, eu preciso, coitada de mim, eu sou assim, né? Então, e aí fica a dependência, a codependência. E é um relacionamento que, ó. Que ninguém olha para as próprias carências, né? Assim, é um medo muito grande. Quando eu comecei a fazer esse trabalho mais fundo do sentir, de começar a abrir espaço para sentir, eu lembro que eu parei, eu fiz, elaborei, aí parei para escrever. E quando eu comecei a escrever, veio assim, caraca, para não dizer um palavrão, caraca. Então quer dizer que agora eu vou precisar me responsabilizar pela minha vida.
Então agora eu vou precisar me responsabilizar pelas minhas escolhas, porque é muito fácil cair no papel da vítima quando não dá certo. O outro que não me deu o que eu precisava, o outro que fazia isso, o outro que não fazia isso. Uhum. Então é difícil quando a gente olha, cara, eu vou ter que me responsabilizar pela minha vida. Mas também até quando você vai ficar passando o poder para que a outra pessoa defina a sua vida. Então é ela que vai trazer a felicidade, então é ela que vai trazer a segurança, é ela que vai trazer o amor. E aí a gente volta para o que a gente falou no início. Se eu não tenho minimamente essa base construída aqui dentro, eu não vou receber, porque eu não Uhum. vou saber o que fazer com isso. Eu não sei como é que é. Você não se dá isso. Então, se você não consegue se dar isso, você vai cobrar do outro para ele te dar isso. Só que também fica pesado para o outro. Quando você não se responsabiliza e responsabiliza o outro, fica pesado para esse outro. E a relação não dá certo. Ou se dá certo, não é de um jeito saudável. Né? É conturbado, é com brigas, é com términos e volta, é com mágoas, muitas mágoas, né? Que às vezes vão se acumulando. O que que você acha que essa relação vai resolver na sua vida, Uhum, né? uhum, Eu acho que é isso. Se tá atrás, se tá nessa fuga, se tá percebendo que tá indo pra fora muito, primeiro, perceber se tá tendo um padrão, né? Se esse é um padrão, cara, eu tô aqui mesmo, me relaciono e não vem, ou então é alguém disponível, que também é isso. Se eu não sou disponível pra mim, eu vou atrair alguém que não é disponível. uhum, uhum. Então, o que que eu tô querendo, o que que eu tô buscando que essa relação resolva na minha vida? Essa é uma excelente pergunta, assim. É muito bom fazer esse questionamento quando você se dá conta, né? Eu me dei conta dessa, uma vez disso. Porque lá, enfim, quando eu tava na faculdade, ali eu com uns 19, 18 anos, né? Eu também tava nesse lugar de querer essa grande, né, expectativa, esse grande romance. Eu falava, eu quero namorar, eu quero namorar, eu quero namorar. E eu me relacionava com caras que não estavam disponíveis. E aí, frustração. Aí, choro. Aí, aquela coisa que você sente, né? Aquela dor de amor, que é uma dor que dói. Dói lá no fundo. E aí, uma vez a minha mãe chegou, assim, eu chorando já de, né, várias dessas relações que não davam certo, não iam pra frente. E minha mãe fez esse questionamento. Ela falou: você tá buscando uma felicidade antes de se sentir feliz, né? Então, assim, sinta que você é feliz primeiro, para depois você encontrar a felicidade numa relação. Né? Na hora foi muito difícil ouvir isso. O Imagina. Que eu faço com que isso? É que de eu comer? faço com isso? E aí, mas aquilo ficou, assim, sabe? Eu falei, eu não quero mais. Né, assim, dei um basta, assim, também nesse padrão que se repetia. E aí eu conheci o Rodrigo. E aí eu fui toda cheia de. Tô toda assim, né? Com o pé atrás. Mas fluiu, porque foi um momento que eu falei: eu não preciso de uma relação para ser feliz. Né? Então, deixa fluir, deixa eu ser eu mesma aqui, deixa, né, seguir. E foi. Gente, parece clichê, né? Tipo, ah, seja feliz primeiro, que depois você vai conseguir, né? Solta desse lugar do controle. Mas realmente acontece. Você foi olhar pra você, é isso que a gente tá falando. Por isso que a gente tá trazendo esse tema de que requer preparo. Uhum, Senão ele chega e a gente não sabe o que fazer mesmo. uhum, Não dá conta. Não aprendeu a receber, aprendeu a dar. Também de um lugar desconectado, não é um dar genuíno, não, né? Mas não sabe receber. uhum, Se acostumou com essa ilusão. uhum. Que para uma relação ficar equilibrada, né, a gente tem que equilibrar esse dar e receber, né? Tanto para o outro quanto para a gente mesmo, né? Então acho que isso tem que estar, é muito difícil, mas tem que estar equilibrado, né? Se eu dou 90% para o outro, eu também não dou espaço para esse outro me dar. Eu não dou espaço para receber, porque eu tô sempre para fora.
E fica uma dívida enorme, E né? fica uma dívida enorme, né? Assim como se eu recebo muito e não dou, fica essa dívida, né? Porque às vezes eu tô muito também só olhando para as minhas necessidades e não enxergando esse outro, né? Então fica difícil. E você falou olhando para as minhas necessidades e só olhando mesmo, né? Não Às fazendo vezes a nada gente com só olha elas. para elas, fica ali olhando, dá um tchau, Aham, mas aham. não vai lá. Uhum, uhum. É como se não desse, não soubesse mesmo. E é genuíno isso, assim, né? De eu não dou conta de suprir, não sei o que fazer. E para ser até mais prática, assim, né? Gente, coisas básicas, né? Como a gente estava falando, ir no cinema sozinha, fazer algo para você, ir à praia, fazer algo para você, para si, né? De coisas básicas. Senão a gente acaba se encontrando numa relação muito confluente, simbiótica, que é aquela relação que eu faço tudo com o outro, nós somos um só, não tem eu, não tem você, só tem o nós, e a gente acaba se perdendo nessas relações, perdendo a nossa identidade, né? Ficando tudo muito misturado. Então, quando a gente fala para olhar para as necessidades, é desse lugar, né? De ter um pouco dessa independência, de saber o que você quer e como que você dá isso. Se dá isso. Às vezes é uma ida ali no cinema, tomar um café, sair com as amigas, né? Sem o parceiro. E sair com as amigas sem estar na busca. Como é que é sair sem estar na busca? Sem achar que hoje vai ser hoje que eu vou encontrar. Tem tanto tempo que eu não faço isso que eu não sei. Eu não posso dizer o mesmo. Eu Um nem chazinho lembro tá quando foi a ótimo hoje. última vez. É, Mas é. vou tentar não me expor, mas já me expondo, né? Uhum. Mas é isso, foi, para mim foi um lugar mais pra fora. Eu tive muitos relacionamentos e, e isso abre muito espaço para relacionamentos tóxicos também. Porque se tá sempre em busca de que a pessoa apareça como a salvação, né? Você fica muito suscetível a um pouco até sem critério mesmo. Qualquer pessoa serve. Esse é um problema. Se qualquer pessoa serve, você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você precisa. E tem um outro ponto de ter critério demais também. Porque essa pessoa ela tá procurando a perfeição. Vai por outro extremo. Eu quero, não, tem que ser assim essa pessoa. Ela também tá fugindo. Uhum. O que que tá buscando nessas Eu gosto de relações? dizer que numa relação a gente precisa saber o que é negociável e o que é inegociável. Gente, as minhas clientes que estão me ouvindo, elas já me ouviram falar muito isso. Porque eu pergunto, o que nessa relação é negociável, o que é inegociável? O que você está buscando em alguém que pode ser negociável e inegociável? Porque é isso, não existe a perfeição. O outro vai ter defeito. Você também tem. Nós também temos. Então, mas quais são os defeitos? Vamos botar aqui, que é negociável, que ok, e quais são os inegociáveis? Tipo, a partir desse momento eu não tolero. Isso é o meu limite. Isso aqui não pode, né? E qual é? Ele é o jeito dele, é a forma dele. Tudo bem, é diferente da minha, que é aquilo. Lidar com diferente é difícil, conviver com diferente é difícil. Então é você ter consciência de, ok, é o jeito dele, então isso é negociável, né? Eu acho que você ter claro para você o que é negociável e o que não é, já te dá um norte para o que você está buscando. Mas aí você vai ter que olhar Vai. para as suas Tem que ter um necessidades. autoconhecimento. Uhum, Então, o caminho é esse, o autoconhecimento. uhum, E, de novo, não é um lugar de atingir uma perfeição para ter um amor perfeito, né? uhum, Mas se você diz tanto que você quer um relacionamento, então que você se prepare para viver um real. uhum. Não com projeções, né? Não com idealizações, não cheio de expectativas. E eu acho que assim, é, a relação ela começa a partir da idealização. Então, o apaixonar é você idealizar aquele outro, né?
Porque eu digo muito que a paixão é algo muito infantil, você volta para esse lugar mesmo. Porque você tá ali idealizando aquele outro em todas essas suas formas, né? Como a gente idealiza pai e mãe, né? Como a criança idealiza pai e mãe. E você tá esperando muito daquilo. E aquele lugar que a gente falou aqui no início, de ser amado e tal, de querer, né, de pertencer. Então é um lugar infantil nesse sentido. A questão é que isso tem um tempo. Essa idealização, essa projeção faz parte desse momento. Eu acho também muito difícil a gente se relacionar com o outro sem essa expectativa, sem essa idealização. Só que ela vai ter um momento, ela dura ali um tempo. E ela acaba, que é quando você começa a ver esse outro como ele é. Porque na paixão a gente fica cego mesmo, né? A gente fica ali sem querer ver. Meio que até na defensiva, até na negação. Mas aí tem um momento que a realidade começa a aparecer, começa a se mostrar. E aí, nesse momento, que eu acho que é um momento, assim, crucial para a relação, que é, ou ela passa de fase, que né, vai pro amor, né, vai para algo mais duradouro, ou às vezes ela termina, ela não se sustenta. Né? Mas você acha que expectativa e idealização é a mesma coisa? Não, eu acho que são coisas diferentes. Você acha que tem as duas Eu coisas? acho que tem as duas coisas. Na paixão tem a idealização. A expectativa vai ter por toda a relação. Por isso que toda relação, você pode estar 20, 30 anos com a pessoa, tem expectativa. E aí precisa, às vezes, fazer o quê? Um O alinhamento de alinhamento. expectativa. Aí vem ali as discussões, as conversas, né? Você tem que ter um Eu falo alinhamento. nas sessões que faz a manutenção. Faz a manutenção, vai ter sempre. A idealização é desse início. Porque a idealização ela também não se sustenta por muito tempo. Não porque o outro não vai dar É o que isso. você precisa. É isso. Então ela não se sustenta por muito tempo, porque a realidade vem. E realidade, às vezes, decepciona. Então, quanto que sustenta isso? Então, se passar de fase, já é um caminho. E você falou isso do infantil, eu me lembrei de que o adulto ele não precisa do amor incondicional, quem precisa é a criança. Criança. Mas a gente busca, né? E como é realmente um caminho de frustração. Porque não vai encontrar. E outra, a gente não vai reparar a falta que a gente teve lá atrás. Não, todos nós temos. Não vai. Não, todos nós temos. Uhum. Mas a gente fica numa tentativa de consertar, de agora vai. Não. Não vai, não vai. Então, sente o que você precisa Uhum. sentir, né? Faz o luto dessa falta, dessas faltas, de como foi. Abre espaço para as sensações, para que você possa agora trazer um outro modo de funcionamento a partir disso. Uhum. Então, não é nem mudar o comportamento, né? Não é o foco no comportamento, mas de que você faça essa permissão de sentir. As minhas emoções, elas existem. E eu vou ser a pessoa, a adulta, que vai permitir que elas venham, enquanto eu cuido disso. Uhum. Eu hoje, como adulta, eu cuido disso. E aí o entendimento de que a partir disso que eu cresço. Uhum. E aí eu saio dessas frustrações, nem das frustrações, mas dessas idealizações, porque eu entendo que a frustração ela vai acontecer. Sim. Ela vai acontecer em algum momento. Às vezes em vários momentos. Sim, então se a gente tá fugindo dela para sempre, não quer dizer que ela vai desaparecer. Quer dizer que você vai ficar sendo pego de surpresa direto, sem uma base. Uhum. Você vai ficar levando susto atrás de susto. Sim. Então, a frustração ela vai acontecer, porque ninguém vai ser 100% perfeito pra gente. Às vezes as pessoas vão dizer alguma coisa que, cara, vai bater na gente e nem foi no intuito de machucar, mas machucou porque a gente tem uma ferida ali. Uhum. E a pessoa nem sabe. A Flávia Ferro tem uma música que ela fala assim: eu tenho suporte, eu suporto perder. E eu grito nessa hora. Que lindo. Eu grito nessa hora, mas eu tô me trabalhando para conseguir cantar com propriedade. Uhum. Porque olha que coisa linda, e eu acho que diz sobre esse preparo que a gente está falando. Sim. Então, minimamente ter uma base para que você suporte perder, porque vai. Uhum. Vai acontecer uma decepção em algum momento, vai acontecer uma frustração em algum momento. Uhum.
Então, o quão poderoso é você poder se dar isso, né? Para que você possa ir de forma verdadeira para essa relação. Inteira. Verdadeira. Uhum. Aí você vai viver uma relação real. Sim. Acho que respondemos. Respondemos, né? Tem um preparo. Gente, tem um preparo. E não é um lugar de, então eu vou conseguir atingir um lugar perfeito para encontrar uma relação perfeita. Não, olha para sua história, olha para as suas sensações, sente, abre espaço, se responsabiliza pelas suas escolhas, se responsabiliza pelas suas emoções, né? Eu acho que vem daí você poder minimamente construir essa base. E quer dizer, então, que então quando eu construir eu vou ficar perfeita? Não, para sempre você vai se desconectar. Para sempre não existe essa utopia. Só que a gente pode ir afinando o instrumento. E me desconectei, fui para projeção, quis anestesiar, quis sair, aí eu volto. Eu vou praticando a habilidade de voltar. E aí eu me conecto, abro espaço, sinto, fortaleço a minha base. Então quer dizer que muitas vezes a gente vai fazer isso se relacionando com o outro. E que na relação a gente também descobre partes nossas. A gente também se conhece. Quando a gente né? abre para isso. Quando a gente abre para isso, né? Quando a gente está aberta para se conhecer. Porque assim, eu acho que é uma falácia você falar, não, eu preciso estar sozinha para me autoconhecer. Não, gente, dentro de uma relação, se você está aberta para isso, você também vai se conhecer. Porque tem partes nossas que às vezes só vão ser ativadas dentro de uma relação. Ir praticando esse lugar de humildade com você mesmo, Sim. né? Como eu tô me sentindo agora, como foi para mim, se responsabilizar pelo que é seu, deixa do outro que é do outro e se responsabiliza pelo que é seu. Sair desse lugar de vítima também, né? Que é fácil de entrar quando você tá nessa busca, porque se eu não tô olhando, é porque eu não quero fazer contato. Então, sempre que acontecer alguma coisa comigo, vai ser culpa do outro. Gente, se vocês ouviram até aqui, esperando que a gente desse um manual de instruções de como se preparar, desculpe frustrar você. Não, mas a gente super deu um manual, né? É porque, às vezes, você pode estar procurando a facilidade. Você quer o que é fácil, você quer o que não vai entrar em contato, e aí, realmente, né? Não, eu não vou dizer pra você que eu trago o seu amor em 7 dias, mas de 50 minutos em 50 minutos, semanalmente, a gente vai construindo, sim, uma base para que você, dentro de você, vá abrindo espaço para o amor com você mesma, para o cuidado com você mesmo, para aí sim você se abrir para as relações com as pessoas. Perfeita. Maravilhosa. Encerramos? Entendemos? Entregamos? É isso, entregamos. Gente, cadê? Ativa o sininho, dá o like, se inscreve no canal e diz pra gente o que vocês acharam. A gente mudou um pouco a estrutura do episódio, né? Pra gente também deixar mais fluido pra gente. A gente tava segurando muito ali no controle. Então, comenta o que vocês acharam desse novo formato e também como esse tema bateu aí em vocês. Tá bem? Gente, até o próximo encontro. Beijo!